Fala concurseiros, professor Alan aqui para mais uma sequência de vídeos aqui do canal e nós vamos agora iniciar o nosso estudo ainda dentro de Excel, mas agora nós vamos focar exclusivamente no assunto de fórmulas e funções, que é disparado o assunto que mais aparece em prova quando se trata de Excel, beleza? Então vamos aqui começar a nossa primeira aula. Para que você possa utilizar esse recurso de fórmulas, de funções do Excel, existe aqui alguns caminhos que você pode percorrer para você chegar até esses recursos. Um deles é justamente o uso da guia Fórmulas. Ela não recebe esse nome à toa, afinal, é aqui dentro dessa guia que você vai conseguir fazer a criação, o gerenciamento, a auditoria e o cálculo de fórmulas, tá? Essa guia ela é dividida em 4 grupos. São eles: primeiro, eu tenho aqui a biblioteca de funções, é aqui que a gente vai começar o nosso estudo. Depois você tem o grupo nomes definidos, auditoria de fórmulas e, por último, a gente tem o grupo cálculo. Alan, desses 4 grupos, qual é o que mais aparece em questão de prova? É justamente aqui, ó, as bibliotecas de funções, e aqui, claro que nós vamos começar o nosso estudo. Mas antes de nós entrarmos nessa biblioteca de funções, vamos primeiro entender a diferença entre fórmula e função. Porque na sua prova, mesmo em alguns casos a banca ela tratando isso como sinônimo, tecnicamente falando, tem algumas diferenças. Então vamos começar aqui fazendo essa diferenciação. Quando eu falo de fórmula, eu estou falando de qualquer expressão que ela é criada pelo usuário para realizar cálculos e manipular dados, tá certo? A gente vai já ver aqui alguns exemplos. Já a função, ela também é uma fórmula, só que é um detalhe que é importante aqui, é que ela é uma fórmula já pré-definida pelo Excel, ou seja, ela já foi criada pela própria Microsoft e você só vai utilizar aquela fórmula. É tipo quando você estuda na matemática que já existe aqueles modelos de fórmulas prontas, aquilo ali para a gente, então, aqui no Excel, seria algo como uma função. Claro que tem fórmulas aqui que são bem simples, tá, pessoal? São funções que a gente vai ver aqui que são funções para você somar, para calcular uma média. Não se preocupe que não vai ser nada muito aprofundado sobre matemáticas, não. Vai ser coisa aqui bem tranquila que nós vamos estudar. Então, vamos começar aqui, então, falando a respeito da fórmula. Primeiramente, vamos entender como é que funcionam essas fórmulas. Primeira coisa que é básica para você saber é que as fórmulas no Excel, elas começam obrigatoriamente, olha só, com um sinal de igualdade, tá certo? Então, ao contrário de uma calculadora que você faz a operação, vamos dizer que você queira somar aí o valor 2 mais 3. Para você ter esse resultado na calculadora, o que é que você faz? Você coloca o sinal de igualdade. No Excel, essa ordem aqui ela vai ser invertida. Então, o sinal de igualdade ele sai lá do final e ele vai para o início. Então, neste caso, a minha fórmula ficaria assim: igual 2 mais 3, tá certo? Então, regrinha básica, já foi perguntado isso em prova, qual é o sinal que é utilizado para você iniciar uma fórmula, vai ser o nosso símbolo da igualdade, tá bom? Um outro ponto que nós vamos ter aqui é justamente que as fórmulas, elas são criadas pelo próprio usuário, conforme a sua necessidade. Então, você vai começar com o sinal de igualdade, você vai utilizar operadores matemáticos, tá? Você pode utilizar também operadores lógicos, a gente vai entender essas diferenças de operadores. Ela pode conter referência de célula. Alan, o que é uma referência de célula? É você apontar para uma célula. Então, você pode fazer uma soma colocando o sinal de igual, sempre começa com o sinal de igualdade, não vai esquecer isso, pelo amor de Deus, tá? E aí você pode usar números. Então, eu posso somar 10 mais 5, ou você pode referenciar a célula, ou seja, você pode apontar para um endereço de célula que tem esses valores. Então, vamos dizer que o valor 10 ele esteja lá na célula A1 e o valor 5 esteja lá na célula B1. Então, dessa forma, o Excel entende que ele vai olhar para esta célula, vai pegar o valor, vai somar com o valor que está em B1, que no caso seria 5. Então, muitas das questões que você vai encontrar em prova, o que você tem que fazer basicamente é só isso. Você tem uma fórmula lá na prova, a banca ela te dá uma planilha, aí você tem que olhar quais são os endereços que ele está referenciando, ou seja, que ele está apontando, olha lá para a planilha e vê quais são os valores e o resto é matemática básica. Agora, se você não sabe como fazer isso, aí você já tem uma certa dificuldade. Então, o primeiro passo é você saber identificar os endereços de célula, e isso nós já aprendemos lá na nossa aula, nossas aulas iniciais de Excel, certo? Se você não assistiu essa aula,
você vai ter a playlist completa de Excel para você não ficar com dúvida em relação a isso. Mas não se preocupe que dentro aqui da nossa aula, a gente também vai revisando esses assuntos aí, beleza? Outro ponto aqui é que dentro da fórmula você pode ou não utilizar funções. Calma que a gente vai chegar lá. Primeira coisa que eu quero que você entenda é: a fórmula começa com um sinal de igualdade, ela pode apontar para endereços de célula e aqui você vai utilizar os operadores matemáticos. Então, neste caso, eu consigo fazer a soma dos valores que estão em A1 e B1. Você pode também combinar operações diferentes. Então, aqui eu tenho uma soma junto com uma multiplicação. Aqui eu tenho a multiplicação e a soma depois. Então, tudo isso vai ser possível ao utilizarmos as fórmulas no Excel. E aí, para que você possa fazer esses cálculos, é necessário que você utilize os operadores. Os operadores são símbolos que vão indicar para o Excel o que ele tem que fazer. Se ele vai fazer uma soma, se ele vai fazer uma subtração, uma multiplicação. Então, esses símbolos aqui a gente precisa conhecer. Alguns deles não têm novidade, você conhece desde lá o comecinho da sua vida escolar. Então, por exemplo, quando eu quero fazer uma soma, o que é que eu vou utilizar? Sinal de mais, não tem segredo aqui. Subtração, tá aqui, ó, sinal de menos. Agora, aqui já começa a ter uma diferençazinha. Por quê? A gente está acostumado a associar a operação de multiplicação à letra X ou até mesmo o ponto, né? Só que no Excel, ele não utiliza nenhum desses dois símbolos aqui, tá? Ó, nem o X e nem o ponto. Para você realizar uma multiplicação, o símbolo que será utilizado será o asterisco. Grava isso, tá? Asterisco realiza a multiplicação. Já a divisão, a gente aprendeu que você tem este símbolo, que é a barra, junto com os dois pontos, mas também a gente já está acostumado a utilizar essa barra inclinada. Então, como no seu teclado não tem este símbolo aqui, o Excel optou por utilizar o segundo. Então, a barra inclinada é o que você vai utilizar para indicar ao Excel que você quer fazer uma divisão. O símbolo de porcentagem aqui não tem segredo, não tem novidade, a gente já conhece. Agora, a exponenciação, ela é representada pelo símbolo do circunflexo. Alan, o que é uma exponenciação? Não estou lembrado, tem como relembrar? Na hora, olha só. Quando você tem o valor 2 elevado a 2, ou seja, esse 2 aqui atrepado, vamos falar aqui o popular mesmo, né? Esse 2 aqui em cima, ele é um expoente. Então, você tem o 2 multiplicado duas vezes, né? O valor 2 ele é multiplicado duas vezes. Isso aqui vai dar 4. Se eu tenho o 2 e o 3 aqui em cima, isso aqui vai ser o quê? 2 vezes 2 vezes 2. É o 2 multiplicado, o número 2, 3 vezes. Então, isso aqui já dá 8. Isso é uma operação de exponenciação. Você tem uma potência. Aqui é a base e aqui em cima é o expoente. O que é que o Excel faz? Ele só escreve isso de uma maneira diferente. Então, se eu quiser realizar essa operação aqui, ó, de 2 elevado ao cubo, o que é que eu vou fazer? Começa com sinal de igual, isso aqui eu já aprendi. Coloco o número 2, só que não dá para você colocar esse 3 elevado de uma forma muito fácil no Excel. Então, ao invés disso, o que é que você vai fazer? Você coloca o sinal de circunflexo, esse chapéuzinho aqui, e o 3. Então, isso aqui, para o Excel, ele entende que é equivalente, isso é equivalente a 2 elevado a 3. E aí, é claro que o resultado ele vai te dar 8. Tranquilo? Esses são os operadores matemáticos, mas nós temos também os operadores comparativos. Ou seja, o Excel ele é muito bom em fazer cálculos matemáticos, mas também em fazer comparações. Então, você pode perguntar ao Excel se algo é igual, se os valores que você tem ali são iguais. Então, eu posso perguntar para o Excel assim, ó, comece com o sinal de igualdade, porque é o símbolo básico para ele entender que você vai iniciar uma expressão, uma operação ali de uma forma, certo? Aí eu digo assim, ó, A1 é igual, repita esse sinal de igual, porque agora eu estou comparando os dois, igual a B1. Aí a resposta vai depender. Vamos dizer que o valor de A1 seja 5 e o valor de B1 também seja 5. Então, eu estou dizendo que o valor de A1 é igual ao valor de B1. Isso é verdade? É verdade. E a resposta que o Excel vai te dar é exatamente isso. Ele vai escrever para você, ó, a palavra verdadeiro. Agora, e se no lugar de um 5 aqui em B1 eu tiver um 7? Opa, aí agora isso aqui já não é igual. Se não é igual, sabe o que é que ele vai te responder? Que isso é falso. Simples assim. Simples assim, ó.
Então, ele vai escrever para você a palavra falso. Ou seja, quando você utilizar os operadores comparativos, a resposta que o Excel vai te dar só são duas. Ou ele vai dizer que essa comparação ela é verdadeira, ou ela vai dizer que é falsa. Beleza? Então, você pode utilizar o sinal de igual, o sinal de maior que. Então, eu posso fazer que A1 é maior que B1. E isso aqui também é falso. Por quê? Porque A1 vale 5 e B1 vale 7. Então, 5 não é maior do que 7. Por isso que ele diz que isso é falso. Temos o sinal contrário, que é o de menor que. O maior ou igual. Pessoal, na matemática, quando a gente começa a aprender isso aqui, a gente aprende que o sinal de maior ou igual é isso aqui, ó. É o sinal de maior que com uma barrinha aqui embaixo referente à igualdade. Este símbolo não existe no seu teclado, mas existe o sinal de maior que e o sinal de igualdade. Então, primeiro vem o maior que, depois o sinal de igual. Nunca o contrário, tá? Ó, não vai ter assim, não. E tem banca que vai inverter isso aqui. Então, cuidado. Menor ou igual, sinal de menor que, o sinal de igualdade. E esses dois símbolos aqui, ó, menor que e maior que, formando esse losango, isso aqui é o sinal de diferente. Eu estou dizendo que algo é diferente. Então, se eu faço igual a 1 menor que, maior que é o da diferença a B1, a resposta para isso aqui vai ser o quê? Deixa eu sair aqui da frente, ó. Verdadeiro. Alan, por que verdadeiro? Porque eles são diferentes. 5 é diferente de 7, por isso que o Excel responde para mim que isso é verdade. Outros operadores que nós vamos encontrar são os operadores de concatenação. O que é esse operador de concatenação? Ele é utilizado para você juntar. Pessoal, concatenar é juntar. Então, você tem aqui uma planilha que você tem isso aqui, ó. Você tem aqui a coluna A, coluna B, linha 1 e linha 2. Na coluna A, você tem o número 3, aqui em A1. Em B1, você tem o número 5. Cuidado com isso aqui. Cuidado, que é um tipo de pegadinha que as bancas adoram. Se eu tiver essa expressão aqui, ó, A1 é comercial B1, eu vou juntar esses valores aqui. Cuidado, que o juntar aqui não é somar. Juntar não é sinônimo de somar. O que eu vou fazer é pegar o conteúdo de uma célula, o conteúdo de outra célula e juntar. Neste caso, como é que vai ficar? Eu vou ter 3 e o 5. Juntei os dois. Vai aparecer como se fosse o número 35, certo? Então, não é a soma. E aí vai ter alternativo que vai ter lá o 8 para te enganar. Então, concatenar não é somar. Somar seria se eu utilizasse o sinal de mais. Se eu utilizasse mais, aí sim a resposta seria 8. Tranquilo? O próximo operador que nós temos são chamados operadores de referência. Pessoal, esses operadores vai ficar melhor de nós entendermos eles quando a gente for lá na parte de funções. Não se preocupa, segura um pouquinho aí a ansiedade, porque a gente vai chegar lá. Você vai terminar essas aulas aqui sabendo só tudo sobre fórmulas e funções. E lá você vai aprender que quando tiver o sinal de dois pontos, é como se você estivesse falando a palavra até. Só para você não ficar perdido, ó, existe uma fórmula pronta no Excel para você fazer a soma de valores. É uma função de soma, certo? E lá você vai escrever algo mais ou menos assim, ó. Então você pode ter A1, dois pontos, A10. Então, o que eu estou dizendo para o Excel quando eu escrevo esta função é que eu quero fazer a soma, começo com o sinal de igualdade, aqui a gente já aprendeu, chamo a função pelo nome dela, que é a soma, e aqui dentro do parênteses nós vamos colocar quais são os valores que eu vou somar. E aí eu coloco A1, dois pontos. Alan, o que é esse dois pontos? É como se fosse a palavra até. Então, eu estou dizendo para o Excel que ele vai somar 10 células. Ele vai somar de A1 até chegar em A10. É isso que eu estou dizendo, tá certo? Agora, quando eu utilizo o ponto e vírgula, isso aqui já vai mudar. Por quê? O ponto e vírgula é como se fosse a letra E. Então, aí eu já passo a dizer para o Excel que eu quero somar, continuo usando a função de soma, só que agora eu vou somar A1 e A10, ou seja, eu só vou somar dois valores, duas células.
a célula A1 e a célula A10, entendido? Não se preocupe que, como eu acabei de falar para vocês, a gente vai chegar lá, a gente vai aprofundar, a gente vai ver exemplos e você não vai ficar com nenhuma dúvida. Mas aqui, só para não ficar uma informação solta, eu já estou trazendo aqui um pouquinho, antecipando essas informações. E quando nós utilizarmos a barra de espaço, aí nós vamos trabalhar com uma interseção. Isso aqui eu vou deixar para explicar para vocês mais à frente. Mas quando falamos de operadores de referência, a gente está falando do dois pontos, do ponto e vírgula ou da barra de espaço. Agora, para a gente fechar então aqui os operadores, nós temos que aprender o seguinte. Na matemática, existem precedência em relação às operações. Alan, o que é essa precedência? Me explica melhor esse negócio aí. Quando você vê, às vezes, aqueles desafios na internet, que ele tem assim, ó, 3 mais 5 vezes 2, né? Talvez você já tenha visto isso em rede social, Instagram, TikTok, e aí ele quer que você faça o cálculo. Tem gente que vai fazer assim, ó, 3 mais 5, 8. 8 vezes 2, isso é 16. Tá certo esse negócio? Isso está errado. Por que que está errado? Porque eu aprendi na época de colégio que primeiro eu resolvo quem? A multiplicação. Então, certo é você repetir esse 3, repete a operação de soma e aqui você multiplica. 5 vezes 2, isso dá 10. Agora sim é que eu vou fazer a soma dos dois valores. E aí vai ser 3 mais 10, isso dá 13, tá certo? Então, esse tipo de pegadinha que aparece aí nas redes sociais como desafio, também aparece em questões de prova. Aqui a banca ela vai cobrar de você se você sabe qual é a preferência dos operadores. Ou seja, numa operação dessa, quem vem primeiro? A multiplicação e só depois eu vou fazer quem? A soma. Tá certo? Então, aqui eu já trouxe para vocês uma tabela, e essa tabela eu não estou tirando da minha cabeça, não sou eu que estou inventando, eu tirei justamente do site da própria Microsoft. Então, lá no site do Excel, ela traz a ordem completa para vocês. Então, primeiro, quem é que vem à frente de todo mundo? É o operador de dois pontos, o espaço, ou ainda, aqui é o ponto e vírgula, tá, pessoal? É porque aqui ele está na versão em inglês, lá em inglês é vírgula, aqui vai ser o ponto e vírgula. Então, os operadores de referência, que a gente viu agora há pouco, eles ficam em primeiro lugar. O segundo lugar, ele vem para o operador de negação. Cuidado, não é o sinal de menos, é o sinal de negação. Então, se eu tiver um número negativo, esse número ele passa à frente. Aí, logo depois, vem a porcentagem, certo? Então, se tiver uma expressão, algo como, por exemplo, 3 vezes 5 mais 2%, aqui, ó, os 2% ele vai ter preferência. O próximo que nós vamos ter aqui é a exponenciação, depois divisão e multiplicação, depois soma e subtração, depois o E comercial, que é o de concatenar, de juntar o conteúdo, e por último vai ter ali os operadores de comparação. Deixa eu resumir isso aqui um pouquinho mais para vocês, porque eu sei que a tabela ela traz muitas operações. Geralmente, olha só, geralmente as questões elas se concentram mais aqui, ó. Alan, então quer dizer que não vai cair uma questão envolvendo porcentagem, envolvendo o concatenar? Vai. Mas a maioria desse tipo de assunto, ele vai trazer expressões que envolvem exponenciação, multiplicação e divisão e soma e subtração. Então, se você aprender pelo menos essas três ordens aqui, você já resolve a maioria desse tipo de questão, certo? Beleza? Chegou o momento de nós colocarmos em prática o que nós acabamos de estudar aqui, resolvendo algumas questões de prova. Olha como agora vai ficar muito tranquilo de você resolver essas questões. Nós temos aqui a primeira questão da Sebrasp de 2024, que ela diz assim: o Microsoft Excel permite o uso de fórmulas que auxiliam na criação e na manutenção de planilhas. Nesse sentido, assinale a opção que apresenta o que ele quer aqui, ó, o símbolo. Alan, que símbolo é esse? É o símbolo que é utilizado no início da célula para indicar que ali se trata de uma fórmula. Então, aqui eu tenho o símbolo que eu vou utilizar para iniciar uma fórmula no Excel. Não tem para onde correr,
está aqui o nosso gabarito na letra A. Você começa as fórmulas do Excel sempre com um sinal de igualdade. Beleza? Questão agora de número 2. Assinale a alternativa que descreve corretamente o operador matemático utilizado pelo Excel para você fazer o quê? Divisões. Letra A, nós temos o quê? O operador de multiplicação. Letra B, nós temos o operador de exponenciação. Exponenciação. E esses outros aqui, ó, esse aqui não é um operador. Esse aqui sim é o nosso gabarito, é o operador da divisão. Lembra da barra inclinada, tá bom? Letra D. Questão de número 3. O Microsoft Excel é amplamente utilizado para a criação e o gerenciamento de planilhas, oferecendo recursos avançados para cálculos, análise de dados e manipulação de texto. Uma de suas funcionalidades é a possibilidade, olha aqui, ó, a possibilidade de quê? De você concatenar valores de texto, ou seja, de você unir 2 ou mais textos em uma única célula. Para realizar essa operação, o Excel utiliza um operador específico. Aí ele quer saber qual é esse operador para você concatenar 2 valores, como nós vimos, vai ser o nosso comercial, bom? Questão 4. Quase todas as fórmulas que você escrever certamente conterão algum operador matemático. Esses operadores indicam qual tipo de operação será realizada. Marque a alternativa correta que corresponde ao operador matemático utilizado para quem? Para a multiplicação. Ah, professor, por que ele não coloca a soma? Por que ele não coloca a subtração? Porque esses aí você já conhece desde lá o ensino fundamental, quando você estava começando na matemática. O da multiplicação, olha o que ele coloca aqui para a gente, ó, o x. Vou marcar isso aqui? De jeito nenhum. Você vai marcar sempre o quê? O asterisco. Essa é a nossa resposta, letra B, então, nosso gabarito. Questão agora 5, nós vamos falar agora dos operadores de comparação. Ao utilizar o Excel 2019 para realizar cálculos e análise de dados, é fundamental entender os operadores disponíveis. Os operadores de comparação desempenham um papel importante na avaliação de expressões e na tomada de decisão com base em condições. No entanto, nem todos os símbolos são operadores de comparação. Cuidado, pessoal, com isso aqui. O que ele quer é a alternativa que não é um operador de comparação. Então, qual das alternativas, ó, não se trata de um operador de comparação. Então, muito cuidado com isso aqui, ó. Esse aqui então não vou marcar. O menor que também. Isso aqui é um operador de comparação? Não, senhor. Isso aqui é um operador matemático. É o operador de exponenciação. Então, depois que você aprende, não erra mais esse tipo de questão, né? Igualdade, sim. Igualdade, lembra, ele pode aparecer de duas formas. Pode aparecer no início de uma fórmula, ó, no começo da fórmula, ou ele pode ainda aparecer para comparar duas células, dois valores. Beleza? Então, ele é também um operador de comparação, portanto, letra C aí é a nossa resposta. A questão de número 6, ele diz assim: no Excel, quando se mistura operadores, o Excel segue uma tabela de quê? Prioridades, executando determinadas operações matemáticas antes de outras. Foi o que nós acabamos de ver. Assinale a alternativa em que o operador indicado tem prioridade sobre as demais. Então, o que você vai olhar aqui é o seguinte: qual é o operador aqui que tem a maior prioridade? Vamos começar pelo mais baixo nível. Lembra, os operadores de comparação, eles são os últimos nas prioridades, certo? Então, ele vai ficar lá para o final. Logo depois vai vir quem? Os operadores de soma e subtração. Então, tá fora também. Depois, ou seja, acima de soma e subtração, vem quem? Multiplicação e divisão. Aí depois eu tenho o operador de exponenciação. Então, todos esses aqui estão errados por quê? Porque existe um que fica acima deles. Se a gente voltar lá na nossa tabelinha, ó, olha aqui como vai ser lá em cima, ó. Olha aqui onde está a porcentagem, aliás, né? Então, ele só perderia se tivesse um número negativo ou se tivesse o símbolo de 2 pontos, espaço e o ponto e vírgula. Como não tem, aí sim o nosso gabarito, ó, ele está aqui na letra E. Tranquilo?
Vamos agora fazer um cálculozinho básico, né? Para não ficar só nessa teoria, o que são os operadores, qual é o prioritário. Então, vamos começar com um cálculo bem tranquilo aqui, mas que também envolve a regra de operações prioritárias. Olha o que a banca IPEC ela cobrou em 2020. O Excel ganhou, ao longo dos anos, recursos cada vez mais avançados, como a obtenção e filtragem de dados diretamente de bancos de dados corporativos e o prático recurso de formatação condicional, que se tornou ainda melhor nas versões 2007. Na versão 2010, lançada com o Office 2010, a ferramenta adquire funções ainda mais avançadas, mantendo o visual de seu antecessor. Isso aqui tudo, ó, só para vocês entenderem como é que as bancas trabalham com esse tipo de questão. Ó. Até aqui é só para encher linguiça, é só para confundir a cabeça do candidato. No final, você tem que descobrir o núcleo da questão, o que é que ele vai te perguntar de fato. Então, ele explicou, ele trouxe uma introdução, mas o que ele quer saber é isso aqui, ó. Determine na planilha apresentada na sequência, essa planilha aqui, o valor de C3. Aí você olha para cá e diz, meu Deus, o que é o C3? Pessoal, o C3, ele está aqui, ó. Tá vendo que ele está selecionado? Tá mais escurinho aqui? Então, ele está selecionado. Uma das coisas que nós aprendemos lá no começo do nosso estudo do Excel é que o que está na célula vai ser mostrado aqui em cima, ó, na barra de fórmula. Às vezes vai ter um número aqui, só que esse número ele não foi digitado. Ele é fruto de uma operação matemática. Como é que eu sei disso? Olhando para a barra de fórmula. Então, quando você tiver uma questão que perguntar o conteúdo de uma célula e essa célula estiver selecionada, o que você tem que olhar é para o que está aqui em cima. E o que é que eu tenho ali, ó? Vou fazer aqui embaixo para ficar melhor de enxergar. Eu tenho A3, certo? A3 mais B3 vezes, aqui é o asterisco, 10. Então, como é que eu resolvo isso aqui? A primeira coisa é você traduzir esses valores. A3 vale quanto? Tá aqui, ó. Coluna A, linha 3, certo? Ó, A3 é isso aqui. Então, eu tenho 55 mais B3, coluna B, linha 3, é o 4, vezes, aqui é a multiplicação, 10. Aí eu te pergunto, eu vou somar o 55 com 4 logo? Não vou. Eu vou repetir isso aqui, ó, 55 mais, e agora eu faço a operação que vem primeiro. Lembra? A multiplicação e a divisão, elas vêm antes da soma e da subtração. Além, se eu tiver assim, se eu tiver uma operação que multiplica um número e ele divide por outro. Aqui as duas operações elas estão no mesmo nível. A gente viu lá, né? Multiplicação e divisão é no mesmo nível. Então, se eu tenho duas operações que são do mesmo nível, eu faço primeiro a da esquerda. Se eu tivesse assim, ó, 5 mais 3 menos 4, as duas mais e menos estão na mesma linha lá da tabela, estão no mesmo nível. Então, quem eu faço primeiro? Quem tiver mais à esquerda, tá bom? Então, neste caso, vai ficar 4 vezes 10, 40. E agora eu só faço a soma. Vai ser 55 mais 40, 95. E assim nós temos o nosso gabarito aqui na letra E, certo? Vamos aí para a próxima. Questão 8. Ao trabalhar em uma planilha do Excel 2016, um usuário inseriu uma verificação conforme abaixo ilustrado. Então, o que eu tenho? Olha aqui, ó. Eu tenho em A1 o número 10, em A2 o número 10. E o que é que ele está fazendo? Uma comparação. Ele está dizendo que A1 é igual a B1. E aí, o que é que o Excel vai me dar como resposta? A gente viu que nessas comparações, ou ele vai dizer que é verdadeiro, ou ele vai dizer que é falso. No nosso caso, isso é verdadeiro, certo? Vou mostrar aqui para vocês na prática, que é para não ficar nenhuma dúvida sobre esse tipo de operação. Então, aqui eu vou fazer exatamente como está lá na questão. Vou colocar o valor 10 em A1, em B1 também vou colocar o valor 10, e aqui agora eu vou fazer a comparação. Eu vou dizer que A1 é igual a B1. E aí o Excel responde que isso é verdadeiro. Se eu trocar esse valor aqui para 5, e aí ele já me diz que isso é falso. Lembrando que isso pode ser feito também com as outras operações. Então, eu posso dizer que A1 é maior do que B1. E aí ele diz que isso é verdadeiro, afinal, 10 é maior do que 5. Tranquilo? Voltando aqui, então nós temos como gabarito a resposta verdadeiro. Lembre-se, aqui ele vai retornar para a gente que ou é verdadeiro ou é falso. Então, só de saber disso, você já iria eliminar aqui essas duas alternativas, né? Ele traz aqui, inclusive,
uma associação de você somar os valores. Não, aqui eu estou apenas comparando. Olha aqui a nossa questão de número 9. A fórmula, aí você tem 25 mais 5. Esse chapeuzinho aí, o circunflexo, lembra, é uma exponenciação. Então, eu tenho aqui 5 elevado a 3. Quando digitado em A1, no Excel 2019, como mostrado na imagem, irá retornar qual valor. Então, a operação que eu tenho é igual 25 mais 5 elevado a 3. Pessoal, cuidado com isso aqui, ó. Primeiro eu vou fazer a exponenciação, mas não é 5 vezes 3. 5 ao cubo é a mesma coisa que 5 vezes 5 vezes 5. Por quê? Eu vou pegar a base e eu vou multiplicar pelo que está aqui em cima, quantidade de vezes. Então, é 3 vezes. Então, vai ser, ó, 5 vezes 5, isso aqui dá 25. 25 vezes 5, aí nós temos o valor 125. Então, o meu resultado vai ser o quê? Ó? 25 mais 125. E aí, nós temos como resposta 150, tá bom? Gabarito aqui, letra E. Então, entendeu a ordem das operações, entendeu o significado dos operadores, o resto é matemática básica e eu tenho certeza que você vai tirar de letra. Questão agora de número 10. Aí aqui tem um detalhe que é importante você entender o seguinte. Nós já aprendemos a ordem das operações, mas uma coisa que foi falado para você na escola, que você lembra até hoje, vai valer aqui também. O que é que o professor, o que é que a professora dizia para vocês quando você tinha uma expressão matemática? Resolve primeiro o que está dentro de parênteses. Então, quando você envolve uma operação dentro de parêntese, ela passa a prevalecer em relação a que está fora. Então, mesmo aqui eu tenho um sinal de menos, que se fosse pela regra geral, a multiplicação ela passa à frente, ela vem primeiro, neste caso, como eu tenho parêntese, ela vai ser feita de forma prioritária, tá certo? Então, aqui nós temos, ó, os valores. Que valores são esses? Ele disse aqui, ó, os valores 18, 12, 30 e 32, eles foram inseridos nas seguintes células: A1, A2, B1 e B2. Quando você tiver uma questão desse tipo, para você não tentar fazer de cabeça, porque isso pode te levar a uma conclusão equivocada, você coloca uma tabelinha, ó, coloca A1, A2, B1 e B2. Isso, essas células valem quanto? Tá aqui, ó. Primeiro, vale 18, depois 12, depois 30 e depois 32. Então, agora, visualmente, fica mais fácil de eu saber quais são os valores. Agora é só a gente ir para a expressão. Então, vai ser, ó, igual A1 menos A2, multiplica, depois, ó, o resultado de B2 menos B1, porque, de novo, está dentro de parênteses, se está dentro de parênteses, vai primeiro. Então, é só substituir. Aqui A1 vale 18, então eu tenho 18 menos 12, certo? Multiplicado por B2 vale 30. Aqui, no caso, na verdade, está o inverso, né? B2 está vindo primeiro, então vai ser 32. E B1 aí sim vale 30, ó. Então, vamos lá. Vamos resolver aqui, ó. 18 menos 12. Pessoal, aqui o resultado é 6. Não tem segredo. Aí eu vou multiplicar com o resultado disso aqui. Quanto é que dá 32 menos 30? 2. Então, agora é só multiplicar. 6 vezes 2, isso vai dar 12. Nossa resposta, letra B de bola. E aí eu te pergunto, é fácil ou é muito fácil? Se você souber a ordem das operações e lembrar que se tiver em parênteses vem primeiro, o resto é molezinha. Tranquilo? Vamos aqui para mais uma questão, e essa daqui eu trouxe para vocês como um bônus nessa explicação, porque não é algo que apareça muito em prova, mas já veio em algumas. Quando você tem a expressão acompanhada deste símbolo aqui, que é o símbolo da aspa simples, o resultado não é a operação. Ele simplesmente vai escrever a própria fórmula que você digitou. Então, se eu coloco igual 2 mais 5, se eu coloco dessa forma, o que é que o Excel faz? Ele transforma isso aqui no resultado 7. Ele entende que eu quero a resposta dessa operação. Agora, se eu repito exatamente isso aqui, mas coloco essa aspa, o que ele entende é que você quer que na célula fique visível a fórmula. Então, o nosso resultado aqui vai ser a letra D. Olha aqui como é que vai funcionar, ó. Vou voltar aqui para o Excel para a gente ver exatamente como é que funciona esse recurso. Então, eu vou fazer primeiro, ó,
igual 2 mais 5, ele me diz que é 7, está aqui a resposta. Agora, se eu colocar a aspa antes, olha aí, ó, quando eu der Enter, ele só escreve a fórmula para mim, tá certo? Então, cuidado com esse tipo de pegadinha, né? Não é tão comum de aparecer isso, mas já aconteceu, então a gente já está aqui prevenido. A questão 12, e aí é a nossa última questão dessa aula, nós vamos agora fazer a concatenação. Então, lembra, o símbolo que nós temos aqui do e-comercial, ele vai juntar os conteúdos. Então, o que é que eu vou juntar aqui, ó? Eu estou dizendo que eu vou juntar o valor de A2. O que é que tem A2? Coluna A, linha 2, é a palavra Maria. Vou juntar com B3. B3 está aqui, ó, coluna B, linha 3. É isso aqui, ó, Martins. E vou juntar com C4. Então, é coluna C, linha 4. É a palavra Silva. Então, quando eu tiver essa expressão aqui der Enter, ele vai juntar Maria, vai juntar Martins e vai juntar a palavra Silva. Por quê? Porque eu estou dizendo, ó, esse símbolo é para juntar o conteúdo de células. Portanto, a nossa resposta aqui na letra E é o nosso gabarito. E assim nós concluímos as questões da aula de hoje. E para você que está aí se preparando para concursos públicos e deseja gabaritar na informática, você vai encontrar aqui na descrição desse vídeo o link para o nosso curso completo em videoaulas e também para a nossa apostila digital. Então você escolhe. Gosta de estudar por videoaulas com explicação mais detalhada, com questões comentadas? Vai no nosso curso. Gosto de ler, de estudar por conteúdos impressos, né? Você tem aí a nossa apostila digital que você pode baixar, você pode imprimir e lá você também vai encontrar a teoria e as questões comentadas. Beleza? Para quem ainda não está me seguindo, vou deixar aqui também as minhas redes sociais, TikTok, Instagram. Se inscreve no canal se você ainda não está inscrito, ativa as notificações para você não perder os próximos conteúdos e aproveita também e já faz parte do nosso grupo de estudo no WhatsApp, link aqui na descrição do vídeo. Então é isso, grande abraço aí a todos vocês e até o nosso próximo vídeo.